que eu, naquela gestão do Godofredo, eu era vereador nessa casa. E dizer que eu votei favorável, sim, ao pedágio. Por alguns motivos. Eu vou começar. Primeiro, porque naquela época não existia o financiamento para o túnel. Segundo, o orçamento do município não era cabível e não tinha recursos para construir, para fazer um túnel sem pedágio. Terceiro, você tinha a opção de continuar fazendo o mesmo trajeto quando você vem da região oceânica para o centro de Niterói, para o Piratininga, pelo Cafubá, pelo Cantagalo, pelo Largo da Batalha, sem ter o pedágio. Então seria uma opção dos moradores que moram na região oceânica ir pelo túnel ou então continuar fazendo o mesmo trajeto como não tivesse o túnel. Então essa foi a opção que nós tínhamos. Se nós tivéssemos a opção de chegar e fazer o seguinte, ó, o pedágio vai ser para Charitas e vai ser também para a saída de Pendotiba, aí com certeza eu votaria contra. Mas nós não tínhamos essa opção de votar a favor de um túnel sem pedágio. Óbvio, se tivesse financiamento. O orçamento na época da prefeitura, eu lembro direitinho, se eu não me engano era 550 milhões. Naquela época, a obra era orçada em 140 milhões. Hoje a obra, passando alguns anos, está orçada em 380 milhões. Onde o Rodrigo foi buscar o financiamento, que essa Câmara aprovou e que a população já espera algumas décadas por essa melhoria no sistema de transporte, políticas públicas, para que possa melhorar, principalmente quem mora na região oceânica. Então, essa foi a questão no governo do Godofredo. Por que nós votamos favorável? Votamos sim, porque era a opção que nós tínhamos. E mantendo livre o acesso que nós temos hoje, sem um túnel para chegar na ponte, no centro de Niterói. Então, você tinha duas alternativas. Hoje, se eu quiser ir para o Rio, Jaime, eu não tenho como fugir de pedágio, porque a CCE administra as barcas, a CCE administra a Ponte SA e a CCR. CCR administra a Rio Magé. Então nós não temos alternativa para fugir de um pedágio. Isso é um monopólio de uma empresa, de uma construtora que detém aí todo o monopólio do transporte, seja ele aquático, seja ele terrestre. Então hoje nós não temos alternativa para ir para o Rio de Janeiro sem pagar um pedágio, diferentemente do túnel que ia ser construído na nossa cidade, que vai ser construído, que vai ser uma realidade. Aí eu vejo o Paulo falando, não votei contra. Eu falei, mas Vossa Excelência ano passado votou contra o projeto da Transoceânica. Não votei contra a Transoceânica, eu votei contra o empréstimo. Mas as coisas caminham juntos, estão casados. Sem o empréstimo você não constrói. E para você construir tem que aprovar o empréstimo. Esse empréstimo já foi publicado, essa verba já está à disposição. Está faltando justamente essa questão desse trâmite, dessa burocracia, que a justiça... Está faltando a questão da cidadania definitiva do INEA, que já está em processo final. Então, essa burocracia, essa morosidade que demora tanto... Me permite, vereador? Claro, minha sublíder. Uma parte para a correção do verbo, da colocação. Eu não tenho problema nenhum, até porque eu fiz uma fala muito precisa, muito ajeitadinha, muito redondinha, então às vezes a gente pode deixar escapulir alguma coisa, então não tem problema. Eu tiro, o dinheiro está na conta, a verba está liberada. Exatamente, eu vi a publicação no Jornal da União. E um detalhe, eu vejo o Paulo falando, porque existe uma empresa que ganhou anos atrás o direito de explorar essa concessão. Então, porque está na justiça, então não pode. Isso é um problema que a justiça vai resolver, Paulo. O que eu falei com você. Eu acho que essa coisa, nós não podemos perder tempo. Deixa eles brigarem na justiça. Vamos tocando a obra. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, vai perder aqui, vai recorrer no Rio, vai demorar 4 anos. Do Rio, recorre para Niterói, vai para o Rio, vai para Brasília. Nessa tramitação, eu garanto que são uns 30 anos para saber quem tem direito ou não. É isso que esperava o Zé Dirceu. Então, se for esperar esse tempo, com certeza a região oceânica não vai ser contemplada com a questão do túnel. Vamos fazer, deixa entrar, não entrou na justiça? Já houve um acordo, já foi acordado junto à prefeitura, junto à empresa que ganhou na primeira licitação o direito de explorar por 35 anos. Então deixa, se ele não tiver satisfeito, que entre na justiça. Mas nós, minha vice-líder, nós não podemos deixar
essa obra parada em função desses questionamentos. Porque você sabe como é que é a máquina. O Ministério Público, você sabe como é que é difícil as certidões, o impacto de vizinhança, o impacto ambiental. Se você for deixando, aí quando eu vejo o Bruno falar, mas já tem quase um ano. Um ano já foi aprovado, aprovamos já a lei. Agora, o que está faltando é justamente isso, é ter essas certidões para começar a perfurar. Perfurou, fez a licitação, empresa Manel, Joaquim, Paulo, Cal, Paulo Henrique ganhou. Então vamos começar. Então é importantíssimo, votei favorável, porque não tinha outra opção. Hoje existe o monopólio de transportes para o Rio, e Niterói tem essa opção de você não estar sem dinheiro para ir no túnel. Um exemplo que eu dei na época, você vai pelo caminho tradicional que nós temos, o único que nós temos hoje. Então amanhã nós vamos ter a opção do túnel. Concordo com o Paulo também, o túnel não foi feito para aumentar o número de carros na cidade. Ao contrário, esse transoceânico tem que ter um transporte de qualidade, de massa, para atender uma demanda que existe na região oceânica. Agora, se você tira, você faz o túnel sem pedágio, se você não dá um transporte, em vez de 10 mil carros por hora, um exemplo, hipoteticamente, nós vamos ter 12, 13, pela facilidade de quem sai de Piratininga, Cambuinhas, para chegar no centro de Niterói. Aí o gargalo só não vai ser ali na saída de São Francisco, ali do canal, qual é o nome daquela rua do canal ali, do Saco São Francisco? Presidente Roosevelt. Aí nós vamos ter também o gargalo lá na Preventório, na Rui Barbosa. E agora mesmo, a Nitpark já começou a perfurar lá, vai começar a perfurar agora, Paulo, o estacionamento subterrâneo, porque na hora que sair a transoceânica, nós vamos ter essas barcas, que não é popular pelo preço, não existe transporte a barcas popular, não pode você fazer um trajeto de 8 quilômetros e pagar 4 e pouco. Quem não tem o cartão? Eu não tenho cartão, eu fui para o Rio semana passada, eu fiquei horrorizado, paguei R$10 para ir ali 15 minutos e voltar, paguei R$10. Mas vai ter essas barcas lá na Charita para que possa brigar com os aerobarcos. Entendeu? Então eu acho importantíssimo você ter a opção de ter estacionamentos para atender esse público todo que vem. Espero que não venham com carro. Que nessa transoceânica nós possamos ter, Paulo Henrique, é um transporte de qualidade, de massa, para que você possa fazer toda a região oceânica até as Charitas em 20 minutos, porque não vai pegar trânsito, não vai pegar pedágio, você não vai pegar nada. Mas nós temos que estar preparados para que tudo isso dê certo e que seja uma vitória desse governo que está aí.